Estamos de volta com Programação Nacional, hoje falando de um assunto que eu duvido que vocês aí de casa não passaram ou vão passar, que é a questão da educação dos nossos filhos, os limites das novas gerações, até que ponto a gente deve ser firme, duro, seguro, até que ponto a gente tem que dizer, não, agora meu filho precisa de um afeto, de um carinho e não de uma atitude contrária a essa. Você ficou em dúvida? Eu também, tenho muitas, por isso que aqui no nosso estúdio a gente recebe Yuri Capelato, ele é psicólogo e psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos, trata a família inteira, viu, gente? Yuri, a gente saiu para o intervalo falando do tapa, né, dos tapas. Essa é uma questão muito comum, especialmente quando a gente tem crianças menores. É inevitável, em algumas ocasiões, o pai e a mãe dar um tapinha no bumbum e dizer se não vai fazer isso, e enfim. E aí, quando eu perguntei sobre se a criança que dá tapa é porque já levou algum, pode gerar muito sofrimento também nos pais. Nossa, dei um tapa no meu filho. Eu costumo orientar assim em relação às tapas. Sempre que possível a gente evita, porque eu posso cuidar com a minha ação no sentido de, preciso falar para ele, vamos pro banho. Então eu falei, filho, ó, agora, infelizmente, essa é uma coisa importante do limite. Quando eu for dar o limite, eu autorizar que ele seja ruim. Tipo assim, olha, eu tô brincando, eu vou ter que parar de brincar para tomar banho. Então eu poder falar pro filho, sinto muito, chegou aquela hora chata, é hora de parar de brincar para tomar banho. E você pode falar mesmo, não precisa ficar fantasiando. Ajuda o filho a entender que tudo bem sofrer de parar de brincar. Na vida, não existe nada bom. Tudo que é bom é ruim também. Percebe? O banho pode ser bom para cuidar de mim, mas é ruim porque me tira da brincadeira. Tem os dois lados. Tudo tem um lado bom e ruim. Quando a gente cria a ideia na vida de que tudo tem que ser bom, a gente tem um monte de adolescentes se enfiando em drogas para poder ir para uma festa ser anestesiado, porque ele não pode ver o lado ruim da festa, que gera angústia, a música pode não ser boa, posso nos paquerar. Quando a gente cria essa ideia de que eu tenho que ver só o lado bom, eu vou criar uma sociedade totalmente dependente de drogas ou depressiva, porque não sabe lidar com o lado ruim da vida. A vida vale a pena porque a gente consegue suportar uma coisa ruim para poder ter a parte boa daquilo. Eu vou no cinema, eu suporto a fila, suporto o dinheiro que eu vou gastar, um cansaço, para ter o prazer do cinema. Não é só bom. Percebe? Toda escolha traz um ganho e uma perda. Mesma coisa se você, vamos falar aí do público adulto, se você faz uma opção de um trabalho, você deixa muitas outras opções, exatamente. Né? E por isso que hoje os adolescentes não conseguem escolher um trabalho. E isso a gente ensina desde pequeno. Podemos mostrar isso, olha, tudo bem eu achar ruim ter que parar de brincar e tomar banho. Então eu falo isso pro filho. Uma criança de 2, 3 anos não tem que gostar de tomar banho. Isso daí é toque. Uma criança de 2, 3 anos gosta de brincar. Eu, pai e mãe, tenho que saber que o banho é bom. A criança vai aprender isso quando eu for num outro dia contar uma história infantil, da importância de uma criança que não tomou banho e ficou doente. É sempre na história do outro, porque a criança faz uma associação, nunca diretamente para a criança. E ela associa e fala, por isso que eu tenho que tomar banho. Nunca direto para a criança. Na hora do banho eu vou falar, filho, sinto muito, é hora de parar de brincar. Eu queria mais, eu sei. Chora e bate pé. E aí eu vou falar para ele assim, sinto muito, eu sei que você não queria, você vai pro banho. E eu vou falar uma vez, a segunda eu vou pegar na mão e levar. Pai e mãe que repetem a mesma ordem mais de uma vez, se desautoriza frente ao filho. Porque eu falo, filho, vai tomar banho. Filho, já falei. O que eu tô passando para a criança? Você nunca precisa me obedecer na primeira vez, porque eu vou repetir a segunda e terceira. E se você repetiu e não então, foi? Primeiro que não deveria repetir. Você fale uma vez, a segunda eu pego na mão e levo. E aí eu não preciso bater. Percebe? E se ele fosse jogando no chão, berrando, eu vou... esperneando, gritando. E eu vou quieto e vou levá-lo. Ele precisa espernear e berrar para suportar essa dor. Mas aí que tá, Yuri. Aí vem a questão do tapa. Digamos que ele fez algo muito horrível. E aí eu, por acaso, falei para ele, se você não me obedecer, eu vou te bater. Eu falo que palavra de pai e mãe é palavra falada. Eu vou ter que cumprir, porque se eu não cumprir, ele vai perceber que me domina. Tapa nunca pode ser com a mão, porque isso é uma agressão. Mão de pai e mãe é para segurar, é para fazer carinho, é para tocar. O bater nunca pode ser com a mão. A mão no bumbum, a mão na boca da criança é uma agressão. E isso gera traumas para a criança. Quando a gente conversa com as gerações mais antigas, da minha época ou das épocas anteriores, todo mundo fala assim, poxa, nossa, eu apanhei da minha mãe, do meu pai, eu tô bem. Nunca morri por isso. E aí posta fotos na internet do chinelo da mãe, do cinto do pai. E aí você percebe que eles não apanhavam da mão da mãe. Era um objeto simbólico que muitas vezes nem apanhava, porque a mãe falava, eu vou pegar meu chinelo... Se eu pegar, você vai criança, ver. Isso. E aí vem essa questão. Exato. Quando for dar um tapa, primeiro que quando a mãe pega um chinelo, ela já bate fraquinho, porque ela não quer, porque o objetivo não é machucar a criança, é mostrar que eu tenho uma autoridade. E aí você percebe que a criança não fica com medo da mãe, é do chinelo da mãe.
É do cinto do pai. Tanto que o pai tá lá. Ele fala, eu vou pegar meu cinto, bum, eu obedeço. Você percebe? Eu fico ainda... O pai continua sendo a pessoa carinhosa, a mãe continua sendo a pessoa carinhosa. Quando vem com a mão, aí eu tenho o objeto de mãe agressiva. E aí eu fico uma mãe onde eu faço carinho e ao mesmo tempo eu bato. Pois é, mas E Yuri, isso gera um problema. Mas eu tô aqui com o meu coração também pensativo, porque, ok, e se você já bateu com a mão? E se você já fez isso? Eu quero daqui pra frente... Então, a partir de agora, não vai poder fazer mais. Já deixou marcas ou é a repetição que deixa a marca? É a repetição e eu que vou poder cuidar dessa criança até agora. Também assim, digamos, às vezes eu fiz uma vez, mas se eu posso mudar e mostrar que eu posso ser uma mãe que é carinhosa, que quando o filho chega eu vou lá, abraço, beijo, se eu crio uma família onde a mãe está com o filho em casa, o pai chega, vamos receber o pai lá na porta, vai todo mundo junto, que eu crio momentos da gente sentar e brincar junto e ter momentos afetivos, a criança vai poder mudar esse padrão. E perceber que no limite, a coisa mais importante do limite é que ele seja o desejo do cuidador, nunca da criança. Ele quer tomar banho. Por quê? Porque eu te amo e eu não quero que você fique doente. Limite tem que ter um desejante. A criança só vai aprender a respeitar limite se ela se sentir desejada. Porque eu só me dou limite se eu me desejo, se eu quero me cuidar. Então, a coisa mais importante que eu peço para os pais é: coloquem que ele é seu filho. Tipo, ó, você é meu filho. Eu não quero tomar banho. Que bom, você é criança, eu sou adulto. Olha o valor que eu estou ensinando para a criança. Que eu posso respeitar, que pense diferente. Você percebe? Eu respeito você como criança. Mas você tem direito de pensar diferente de mim. Eu sou adulto e eu ainda vou cuidar de você. Por quê? Porque você é importante para mim e eu tenho medo de te perder. E eu quero cuidar de você. Eu te amo muito. Então você vai pro banho e se ele for chorando, eu vou falar, pode chorar, eu não posso falar mais nada. Então na hora da birra, eu falo pros pais, conte 5 segundos de fala. Pai e mãe que falou mais de 5 segundos se perdeu no limite. Já extrapolou. Porque limite Yuri, é pum, pum, fato. Percebe? Concreto. Mas e quando envolve chantagem? Meu filho, se você for fazer a lição de casa, depois eu vou te dar X coisa, eu vou te levar em tal lugar, eu vou comprar um chocolate. O que é isso? Essa chantagem? É exatamente do isso. Do vô, da avó, da mãe. Eu vou criar uma chantagem, a criança onde ele sempre vai achar que ele vai poder barganhar tudo. Que tudo ele precisa ter um barganho. Você percebe que eu sempre tenho que sair ganhando. E numa situação onde ele não tem como sair ganhando, ele vai ter que sofrer. O que a gente faz? E às vezes a gente não tá junto. Qual que é a dor da sociedade hoje? É não saber lidar com a dor. Esse é o maior problema da nossa sociedade. Você vai num velório e as pessoas não suportam dor. Né? E ficam assim, tem alguém chorando muito e fica, dá água com açúcar pra pessoa. Tipo, só se for para dar diabetes. Por que você dá água com açúcar para alguém que tá no velório? É para dar diabetes pra pessoa. Porque a pessoa tá lá para chorar. Tem gente que fala assim, eu não vou em velório porque eu não gosto de velório. Aí eu falo, graças a Deus, gostar de velório é mórbido. Ninguém vai no velório porque gosta. A gente vai para se despedir de um ente querido ou para dar apoio para alguém que perdeu. Né? Tipo, teu amigo perdeu. Você percebe? Como que eu aprendo a lidar com a dor? Nessa idade. A partir de 1 ano e meio, as crianças entram numa fase egocêntrica, onde tudo ela vai falar, é meu, é meu carrinho, empresta pro seu amigo, não é meu. E o porquê e o não. Criança de 1 ano e meio aos 4 meses adora falar não. Por mais que queira, se você fala, você quer dinheiro? Não. Quer tomar banho? Não. Quer comer isso? Não. Por quê? Porque ele está tentando construir a personalidade. Isso é necessário e normal. Criança de 2 anos, 3 anos tem que fazer birra. Criança de 2, 3 anos que nunca fez birra é uma criança doente. Precisa ser levada ao psicólogo urgentemente. Uma criança pode estar sofrendo depressão infantil precoce, por algum problema até neurológico, por falta de produção de serotonina ou de dopamina. Criança de 2 anos faz birra. Nessa idade, 2, 3 anos, você tem que forçar seu filho a dividir brinquedos com os outros? É a hora disso? Forçar em limites assim, por exemplo, eu trouxe um priminho em casa, vai brincar junto. Eu entender que se ele for normal, ele não vai querer dividir. E por isso que eu vou ensinar a falar, filho, sinto muito, você tá com esse você vai deixar bonitinho. E perceber que isso vai causar um sofrimento pro filho. A dor maior dos pais é entender que não, eles não vão fazer o filho deles ser o filho mais feliz do mundo. Porque isso é doença. Função de pai e mãe é fazer um filho feliz quando tem que ser feliz e poder sofrer quando tem que sofrer. Por isso que pai e mãe sofrem. Eu falo para os pais, seu filho vai ter que sofrer, sinto muito, se você quer ver seu filho bem. Então, poder mostrar ao filho, agora você vai dar. Eu queria, ele vai chorar. E falar, meu Deus, meu filho chora, que bom. Se ele tem 2 anos, eu estou falando que ele vai ter que emprestar o carrinho para o amigo porque ele tem outro. E isso causar uma dor nele, quer dizer que eu estou ensinando ele um valor.
Você percebe? É diferente eu entender que é normal de uma fase e de achar que então eu posso deixar. Eu entender que se ele faz isso é porque ele é normal. E por isso que eu vou ensinar. Ele faz uma birra, é normal. E por isso que eu vou ensinar. Como? Ó, pode chorar, mas o limite mantém. E quando acabar o choro, eu vou falar para ele, calmou, que bom. Yuri, quando tem apenas uma criança dentro de uma casa, as coisas talvez podem ser mais fáceis. Não sei, não vivo essa situação de ter mais filhos. Tenho apenas um. Mas e naqueles casos, você também tem um pequeno, né, Yuri? Naqueles casos que as famílias têm irmãos, 2, 3 filhos, e o mais velho começa a apresentar características de birra, de xingamento, de palavrões, e você tem que lidar com os outros pequenos. Como é que você gerencia uma situação dessa? Exatamente. Eu acho que é onde entra a importância da família estar mais unida. Se a mãe está sozinha, ela vai pegar aquele mais velho, vai segurar, vai acalmar. E o mais novo vai falar, espera que agora eu estou cuidando do seu irmão. Percebe? Ou, mas se eu estou para trocar uma fralda, não sei o que tudo, aí eu vou trocar a fralda, vou deixar esse mais velho lá no quarto e falar, agora você vai se acalmar aí, eu vou trocar a fralda do seu irmão e vou deixar ele berrando. Percebe? As pessoas têm essa ideia de que o filho não pode berrar. Não pode chorar. Quem tem casa com um filho normal, e eu acho que os telespectadores vão se identificar muito bem, sempre já teve uma ideia que imaginou assim, meus vizinhos devem achar que eu esquartejo o meu filho. Nossa, eu devo porque o estar filho matando. chora como se você cortasse dedinho por dedinho. Se seu filho já fez isso e você já pensou em seus vizinhos, você tem um filho normal. Percebe? O que eu peço é, espere. O choro passa. E quando passar, eu vou falar, calma, filho, o limite continua. Percebe? Quando ela vê que você suporta essa dor, ele vai ter um começo, meio e fim de uma reação de raiva, que é uma reação neurológica da criança nessa idade. Existe uma área cerebral que faz ter essa reação, que chama amígdala cerebral. Dá um medo. A criança está com medo na hora da birra, o medo de não ter mais aquele prazer. Quando ele pode ter um começo, meio e fim, ele se acalma e ele percebe que você ficou bem. Então ele vai poder aprender que na próxima vez, em vez de chorar 45 minutos, ele pode chorar 30, depois 20, depois de 3 meses, 15, depois de 2 anos, 5, até onde ele fica? Tá, mãe, não queria tomar banho. Filho, tá bom. E essa criança que aprendeu a tolerar a frustração. Ela evoluiu. Nós vamos para um rápido intervalo. Conversa com o Yuri é sempre assim, 200 perguntas e ele vai respondendo. A gente volta daqui a pouquinho.